Fala galera, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast na Vibe do Rei. Gente, nós estamos muito felizes aqui hoje com o nosso primeiro podcast. Saiba que a nossa expectativa está a mil e hoje nós temos muita coisa boa, muita conversa bacana. Então, para você que ainda não é inscrito, para você que não nos segue nas redes sociais, já nos segue aí, tá bom? Para você ter o nosso conteúdo. Fechou? Galera, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui, né? Começou, agora é para valer. E nós já começamos com uma pessoa importante para nós, um convidado especial, alguém que faz parte da nossa história. É um homem de Deus, pai de família, casado com a Josi, pastor dirigente. Nós estamos aqui recebendo hoje o nosso querido pastor, pastor Danilo Pereira. Tudo bem, pastor? Amém! É uma satisfação, uma honra estar aqui juntamente com vocês nesse projeto maravilhoso que de fato é do reino, né? Na vibe do reino, onde vem para somar, onde vem para de fato fazer a diferença no evangelismo de uma maneira digital, uma maneira global, uma maneira atual. Que Deus possa abençoar esse projeto de vocês. Estamos aqui na primeira edição de milhares que virão para a honra e a glória do Senhor. Pastor, nós vamos iniciar bem no começo dessa conversa. Vai ser um bate-papo bem descontraído, sem nada combinado, tá, gente? Nada foi combinado. Tudo ao vivo, aqui gravado ao vivo. E nós vamos começar do início. Gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história, onde nasceu o Danilo, como foi a sua história de vida, o que você vem vivendo aí ao longo do ano. Conta pra gente aí. Amém, né? Tudo iniciou mesmo por aqui, em Goiânia, né? Estado de Goiás. Sou de Goiânia mesmo. Sou o tradicional goiano do pé rachado, né? Comedor de piqui, né? É glória do Senhor. Nasci mesmo em Goiânia, criado ali na mediação do Parque Amazonas, né? Criado ali a glória do Senhor, juntamente com meus avós, os meus pais, e uma infância aí abençoada, graças a Deus, né? Queremos saber mais um pouco, né, sobre o seu ministério. Como que surgiu o Danilo, já um Danilo jovem, um Danilo adolescente, né? O Danilo que hoje se torna um pastor, que é um pastor e que está somando muito aqui na Adpel. O Danilo, ele iniciou no ministério, né? Como crente aí na Assembleia de Deus, o Ministério Esperança, né? Um negócio do Jardim Esmeralda, né? Não Esperança, Jardim Esmeralda. Pastor Generino. Minha família imigra para morar na região de Trindade ali, né? Eu aos 9 anos de idade. E ali estávamos morando de frente à igreja Assembleia de Deus. Então não teve como Não tem jeito, né? apaixonar por esse povo, né, da Madureira, né? Aí iniciamos ali o nosso trabalho ali, frequentando a igreja, e um pastor ousado, né, pastor Cícero Costa, espero que ele vai estar aí vendo esse podcast para a glória do Senhor, tudo começou na mão desse pastor. Ele veio, de fato, plantando algo que até hoje é fundamental no meu ministério, é o de servir, né? Ele serviu ao Danilo, jovem, criança, por excelência, né? Ele foi aquele que acreditou, de fato, no meu ministério, né? Que eu tinha uma chamada de Deus e das ferramentas que ele tinha, um pastor ousado, né? Ele comprou uma bateria na igreja e não tinha bateria, falei, você vai ser você. Falei, olha, não tinha nenhum histórico na minha família de músico, né? E esse pastor, não, vou te ensinar. E a gente ia, me levou um cunhado dele, que deu a primeira aula de bateria para mim, e a primeira e a única. Quando coloca um jovem adolescente aí para começar já no instrumento, aí que ele empolga mais ainda na hora, né? Empolga, né? E foi uma aula só, e as outras foi eu e ele no violão. Ele no violão e eu tocando, ele ia para um lado, eu ia para o outro, totalmente oposto.
Mas eu me recordo nos cultos, né? E ele profetizava, hoje tá ruim, irmão, hoje tá ruim. Mas vai melhorar esse negócio. E graças a Deus ali, eu aprendi muito com ele. Esse pastor foi uma bênção na minha vida, ele me ensinou muito, me ensinou a humildade pastoral mesmo. Aí a gente veio desenvolvendo e viemos parar no Pedro Ludovico, campo ao qual pertencemos hoje, né? Presidido ali pelo nosso pastor presidente, pastor Josué Abreu, recente passado como presidente definitivo, né? E está aí juntamente com esse ministério para somar ainda mais e mais nossas vidas, né? E assim começou, e a gente entramos no Pedro do Vico, pelo uma admiração de um pastor que estava orando, né? Porque quando a minha família, de fato, veio para Aparecida, a gente veio com o objetivo de ir para o campo Jardim América. E a gente fez uma visita lá, mas aprove Deus a gente fazer uma visita no Pedro do Vico. A gente chegou lá, no Pedro do Vico, na igreja do American Park, onde estava o pastor Sebastião, e no finalzinho do culto, ele chamou um presbítero, né, para fazer a oração final. E esse presbítero, hoje pastor Reinaldo, pegou o microfone ali e fez uma oração tradicional pentecostal. E aquilo lá nos encantou e, de fato, decidimos ficar no Pedro do Vico. Aí deu início ao meu ministério pastoral ali, aprendendo um grande homem de Deus, pastor Sebastião Borges, que nos ensinou bastante servir. O meu ministério, na verdade, hoje eu tenho uma referência nele como um servo, né? Servir a igreja, servir os irmãos, né? Porque cada pastor tem um perfil, né? E em todas as igrejas que eu passei como obreiro, eu sempre tive essa chamada de servir. Servir os meus pastores, servir os irmãos, servir todos que tinham necessidade de algo. Então eu sempre estava ali na ponta, servindo ao povo de Deus por excelência. E como isso foi crescendo, aí não teve como evitar, logo o chamado pastoral falou mais alto, né? Dentro da minha casa. E a gente passou um tempo ali de ensinamento com um grande homem de Deus, um grande pastor, o pastor Santo Cristo, que de fato nos levou para o ministério de obreiro, né? Eu me recordo em um momento que, na época, fazia os cursos de obreiros, né? E ele implantou na nossa congregação um curso para diácono, né? E esse curso teve umas 6 aulas e ele me escalou para abrir a igreja e fechar. Então, todos os dias eu estava lá abrindo a igreja e fechando. E nenhuma expectativa de ser consagrado a diácono, mas cumprindo com aquilo que ele me determinou. E no dia da consagração, né, que ele foi apresentar à igreja os novos diáconos, chamou todo mundo que estava do curso, e no final ele disse, aqui está faltando um. Esse não participou do curso não, porque ele já tem o chamado já. Então, esse não tinha como, e ele tem um perfil para isso. Aí ele me chamou para o diaconato, e foi um presente de Deus, não esperava. Quando ele me chamou ali, a base tremeu mesmo. Mas ali eu entendi o propósito, a gente então seguiu fazendo a obra do Senhor por excelência. O pastor Nilson Valério, um grande homem de Deus, que hoje dorme no Senhor, né? Me levou ao presbitério. Porém, eu não fiquei muito tempo com ele como presbítero, porque logo então, o pastor Reinaldo, no começo, né? Eu tive o privilégio, a honra, né? De casar com a irmã dele. E desse casamento, graças a Deus, veio os nossos frutos, né? Ana Luísa, o Isaac, para a honra do Senhor. E ele assume uma congregação do nosso campo, né? Então, eu tive que acompanhar devido à família, né?
foi a minha sogra, foi então, assim, a vontade maior da minha esposa de estar com a família, ficou mais alto, então eu parti e fui congregar juntamente com o pastor Reinaldo, a qual me ensinou demais também, a qual de fato aumentou mais o meu leque de servir. Eu tive a oportunidade de servir todos os irmãos ali na igreja ali do Cidade Safé de São Luís, né? E depois de um período, com a saída do pastor Reinaldo, vem o pastor Lindson Borges, né, um grande amigo nosso, para o negócio do Senhor, para pastorear esta congregação. Né? E ali o desafio veio, a vontade veio de ficar junto com ele ali. Então a gente abraçou a proposta de ficar junto com ele, servindo a igreja, permanecendo servindo. E servimos ali até o dia que o Senhor nos chamou para pastorear de vez, né? Aí veio o convite de pastorear, né, uma congregação em um desafio, né? É um desafio de ser a primeira igreja e para a honra e a glória do Senhor, no ano de 2023, iniciando um pastoreado, né, na igreja Adipel Bandeirantes. Como que estava o coração do senhor, pastor, para subir essa igreja? Já era algo que o senhor esperava? Ou era algo assim que o senhor foi bum? Na verdade, era algo que não tem como eu dizer assim que eu não esperava. Era algo que o trabalho, né, de servir te proporcionava isso, né? É o caminho, né? Porque todos nós sabemos que numa caminhada a gente vai chegar a algum lugar. Sim. Então o caminho foi esse. O caminho do diácono, aí veio o presbitério e servindo e já começou a ser chamado de pastor, a gente ia servir os irmãos, esse é o pastor, esse é o pastor, tal. Então a gente já via que aquilo já não, porque assim, quando a gente não quer e não tem, assim, a gente tem não tem o chamado, a gente não aceita, né? Às vezes o irmão chega, o pastor e ele é diácono, o presídio fala, não, eu não quero ser pastor, não. E isso não tinha em nós, isso aí a gente sentia um orgulho de ser chamado de pastor, porque a gente estava servindo, né? A gente entende na Bíblia que esse de fato é o papel do pastor, que é servir. Então isso a gente já vinha servindo por excelência. Então, assim, a gente abraçou a causa, não foi fácil, deu aquele jeito, né? A gente pensou, como será os cultos, né? E graças a Deus, Deus nos traz para uma congregação que foi uma mudança natural daquilo que a gente já vivia, né? E foi tudo acontecendo natural. Passar os meses, a gente foi sincronizando com a igreja. Eu acredito que era uma engrenagem que estava rodando, né? E a gente só veio e encaixou e deu aquela continuidade. E graças a Deus, é uma congregação que não tem dado aquele trabalho que todos os pastores têm medo, mas estamos aí para a honra e a glória do Senhor, juntamente com esses obreiros aí, da nossa congregação aí, para a honra e a glória do Senhor. E o Senhor Deus, ele vem sempre aos nossos corações, nos dando, né, essa capacitação de continuar na obra que ele estava operando aí. E graças a Deus estamos aí no ministério. Amém. E agora só sobre esse mesmo assunto, pastor. Quando foi que deu esse start? Eu acho que meu negócio é ser pastor, meu chamado é para pastorear. Quando foi que veio essa luz realmente do Espírito Santo para o senhor entender que o seu chamado era pastorear? Porque a gente sabe de algumas coisas que tem por trás, né? Por conhecer, por já conviver. Sabe de alguns momentos que a pastora passou, né? Quando ficou sabendo dessa história. E aí conta pra gente como é que foi essa aceitação. Porque, na verdade, foi assim, no ano de 2021 para 2022, em decisões mesmo a ser tomada, né? Já tinha, assim, a gente já acompanhava mais o ministério, tanto na nossa matriz, que, graças a Deus, os nossos pastores presidentes, na época ainda era o pastor Neut, né, Pereira, ele era o nosso presidente atual, e ele fez algo no campo extraordinário, né? Todas as terças tinha essas terças, os obreiros que era candidato a pastores, que queria crescer no ministério, sempre estava na matriz
E o pastor Reinaldo, juntamente com o pastor Lino, sempre nos orientou de estar nesses cultos. E foi crescendo essa vontade com os estudos, o pastor presidente apresentando como era a obra, e essa chama foi crescendo, crescendo. E eu me lembro que em 2021 para 2022 eu cheguei na minha esposa, né? Conversei com ela assim, meu bem, é o seguinte, eu sinto que o chamado é pastorear e vamos entrar num acordo. Ou nós vamos entrar nesse negócio de vez, ou nós vamos mudar a chave para outro lugar. Nós temos que decidir, nós não pode ficar em cima do muro dessa maneira. E graças a Deus, ela sempre uma mulher direcionada por Deus, uma mulher que ora, graças a Deus que ela ora na minha vida. Ela topou, ela falou assim, não, eis-me aqui, vamos fazer a obra do Senhor. E ela aceitou isso. Não foi fácil, né, no começo para ela. Eu até me recordo quando o pastor Neutro nos chamou para uma reunião, né, para dar diretriz da posse no Bandeirantes e para comunicar o pastoreado. Ele fez uma pergunta para ela, e você está pronta? A resposta dela foi batuta, não estou pronta. Não estou pronta porque ninguém sabia como seria, né? Mas ela foi fundamental, que ela falou assim, mas eu estou pronta para ir experimentar essa nova etapa, né? Para abraçar essa causa juntamente com o meu esposo. E ela veio com o coração aberto, e, graças a Deus, a igreja abraçou ela e ela tem me surpreendido, cara. Porque assim, eu toda a vida sempre orei, porque assim, como eu estou te falando, o meu ministério foi sempre servir e sempre dos lados dos nossos pastores. Então assim, a gente sempre viu como eram as outras pastoras e a gente dava um gelo na barriga mesmo, que a minha esposa vinha ser uma esposa, que ela vinha servir a igreja também, juntamente comigo, e não ficar para trás, né? Porque quando a mulher do pastor não está ali do lado, fica difícil, não tem como, né? E graças a Deus, a minha esposa entendeu o objetivo e abraçou a causa juntamente comigo. E nós vamos rompendo aí nessa obra que Deus nos prouve, né, de fazer, né? Graças a Deus. E como é bom, né? Quando a esposa está do lado, apoiando o esposo quando ele mais precisa, né? Porque eu acho que isso é subir de escadas, né? Com certeza. O ministério ele é um subir de escadas. E quando a gente chega na escada do pastor, aí que está iniciando de vez mesmo. Porque, na verdade, assim, existem pessoas que entendem de uma maneira totalmente diferente, mas é a minha colocação. Aí eu estou falando assim, é a minha colocação, pastor Danilo. Como eu sempre vi, não existe um pastor, não existe um pastor sem uma pastora, não tem como, ser uma esposa. Porque, assim, todas as cargas, né, que a gente tem dentro da igreja, até fora da igreja, eu falo assim, para ajudar os irmãos no dia a dia, porque o pastor em si, ele não tem um peso só dentro da igreja. O meu ministério não é dentro da congregação Bandeirantes. É lá fora, na casa do irmão, para ajudar ele nos problemas. E isso gera um peso, um fardo. E eu encontro o alívio nos braços da minha esposa. Eu chego em casa, eu converso com ela, eu exponho para ela tudo que aconteceu e ela me abraça e ela ora comigo. E graças a Deus até aqui tem dado tudo certo e vai continuar dando. Eu louvo a Deus de fato pela vida da minha esposa. Graças a Deus. E pastor, só para a gente finalizar esse assunto, como é que tem sido essa experiência? Tem 2 anos que o senhor assumiu a congregação, já fazia papel de pastor em outros lugares, porque nós sabemos, nós conhecemos um pouco da história, mas como é que tem sido essa experiência de estar realmente na frente, de ser o pastor dirigente? Na verdade, sim, é algo que eu trago comigo, né? No ano de 2022 isso aconteceu demais. Por esse chamado meu de servir, então eu servia muitos irmãos e eu servia uma irmã que ela falava assim para mim assim, irmão Danilo, eu queria o pastor aqui da minha casa. Aí eu falava assim, não, irmã, ele não está, mas eu estou aqui com você. Não, mas você não é o pastor. Então assim, aí eu ficava olhando para ela assim e tal. Aí agora eu sou o pastor, aí agora eu entendo o que é de fato
a presença do pastor ou ser um pastor. O peso é maior, a responsabilidade é maior. E as pessoas esperam, né, no pastor uma direção, uma orientação diferente de um obreiro. Porque o obreiro está ali mesmo para ajudar, mas a direção mesmo vem do pastor. Então, assim, eu louvo a Deus, porque Deus, né, Deus tem estado no meu pastoreado e Ele tem, de fato, me usado e me dado, né, direção para aconselhar, direção para ajudar. E, assim, é gratificante, é uma experiência muito boa, é uma experiência que é Deus um negócio purinho mesmo, muita graça. Bom demais. Agora nós vamos para uma parte que chama Além do Feed. O que é além do feed? Além daquilo que o senhor já falou, da questão de ministério, como é que chegou até aqui, agora a gente entra numa parte de quais são as expectativas daqui para frente. Além do que nós já estamos vivendo, além do que nós já estamos passando, mas mediante o que está acontecendo nos dias atuais, né, que a gente vê tanto em redes sociais, qual a expectativa do senhor em relação à igreja? A igreja não como pessoa, mas a igreja como organização, né, como fundamento. Como é que o senhor enxerga e quais são as suas expectativas daqui para frente em relação à igreja? Eu acredito o seguinte, a minha expectativa, e eu creio que está acontecendo uma mudança, e a mudança, de fato, ela vai ser louvável, que ela vai crescer no evangelismo, né? No evangelismo digital hoje, né? Justamente com um canal desse que vem para crescer, que vem para, de fato, edificar vidas. Então, assim, a expectativa é o evangelismo de uma maneira agora presente, mas na vida de todos os internautas aí, vai ter a oportunidade de, a palma da sua mão, ser evangelizado por um podcast desse, por uma palavra dessa, e é um canal que Deus vai usar em um tempo digital, porque nós estamos vivendo um tempo digital, a tecnologia ia avançando, a informação avançando, e o evangelismo vai avançar também. O pregar do evangelho vai ser digital, as pessoas vão conhecer Jesus de uma maneira mais rápida hoje, e vai chegar a mensagem de Jesus em lugares que pessoas não podem ir, mas a internet vai levar. Então, a expectativa agora é de um crescimento de massa evangelística no meio dessa nação. Mas o senhor vendo essa mudança, né, porque se for olhar a Assembleia de Deus, de modo geral, antigamente, a gente via muito questão de evangelismo porta a porta, né? No falar com seus vizinhos. O senhor acha que essa era digital, essa modernidade que estamos vivendo hoje, não somente por causa deste podcast, ou por causa de pregações aí que vemos na internet, ou cultos online, né? Não só por causa disso, mas como que o senhor vê de modo geral a influência que tem a internet sobre a igreja, né? Na verdade, o Daniel, aqui a gente consegue visualizar, né, tempos, né? A gente vai ler a Bíblia, em todo o tempo as coisas eram diferentes. Se a gente for pegar a história de Abraão, era uma nação, um andar diferente, de Isaac e depois de Jacó totalmente diferente. E o digital vem demonstrando essa mudança que ela continua ainda. Quando você vai citar o evangelismo antigamente, que era de porta em porta, porque as pessoas estavam nas portas, né? Sim. Então, assim, você chegava para evangelizar, você precisava bater no portão, que nem portão tinha, né? A gente lembrar aí que nem portão tinha. Então, tinha ali as pessoas fora de casa para receber essa palavra. Hoje não, hoje é uma nação digital que está dentro de casa, né? Então, assim, a pessoa pega ali o seu celular, o computador e não sai de casa mais. E a igreja em si tinha essas dificuldades de evangelizar nesse tempo digital. Porque muitas das vezes, isso aconteceu até comigo no evangelismo, eu bati numa porta, bati, e a pessoa não saiu.
Depois de algum tempo que eu consegui falar com essa pessoa, não, é porque eu trabalho com computador e eu estava conectado no celular. Eu ouvi você bater, mas eu não pude sair. Então, assim, quando o evangelismo vai entrar digital, ela vai estar conectada. Então, ela está conectada, nós estamos ali evangelizando, né? Quando nós lançamos um podcast desse, a própria plataforma vai nos levar a ele. Então, assim, a palavra vai ser pregada. E no momento da necessidade, no guiar de Deus, né? Essa pessoa vai receber essa palavra e ela vai ser edificada por esse evangelho. Quantas e quantas vezes eu passando ali os reels do Instagram, né? Passando TikTok, algo do tipo, a gente vê ali mensagens que tocam no profundo do nosso coração, da nossa alma, e realmente fala com a gente no momento que a gente está precisando, né? E isso é um tempo que a gente está vivendo. Ele tanto trabalha a edificação da igreja, mas também pode também, infelizmente, ocasionar a distância dos membros, né? Mas nós cremos que a internet vem para abençoar ainda mais a igreja, se sabermos usar. Na verdade, a internet, algumas pessoas têm muito medo de internet. A internet é um mundo. Ela é um mundo. E é um mundo que nós temos que aprender a andar dele também, sem dúvida alguma. Não estar no meio dos escarnecedores da internet. É usar a internet como uma ferramenta para abençoar. E é o mundo que nós vivemos. Aí eu estou falando nós, os evangélicos, estamos englobados nesse mundo. Então nós temos que saber andar nesse mundo como luz, como de fato nós somos. Sim, pastor, e pegando esse gancho do que o Daniel falou, um pouco do que o senhor falou, a gente vê realmente hoje em dia que a internet ela tem levado muita coisa boa, mas também tem levado muita coisa ruim. Né? Guerras internas, ações internas, que não era para acontecer, na verdade. Né? Mas como é que o senhor tem visto o empenho da igreja, de uma forma geral, na internet? Porque realmente essa é uma arma que a gente poderia usar para alcançar muita gente. E tem muitas pessoas utilizando da forma para tentar derrubar muita gente. Sim. Né? E assim, a intenção desse podcast que a gente está criando é justamente na vibe do reino, né? Na vibração do reino, para justamente falar que pregar o evangelho vale mais a pena do que tentar derrubar alguém. Né? E como é que o senhor tem visto o empenho da igreja para o lado negativo e para o lado positivo em relação à internet? Na verdade, como eu falei, a internet é um mundo. E se a gente for analisar a história bíblica, né? A história bíblica vai nos apresentar um povo que estava cativo e esse povo era escravo, né? Então, para ir lá tirar esse povo, deu trabalho. Mas nesse trabalho houve libertação e transformação. O evangelho, ele é assim. Digital, ele é assim. É para pregar um Deus que ele é aquilo que nós necessitamos. Então, ele vai vir, de fato, nesse tempo digital e fazer a mudança que todos nós precisamos. Ele é o que você necessita. Ele é a cura, ele é a libertação, ele é o pão, ele é a vida. Então, nesse tempo agora digital, que vem a igreja crescendo digital, que a gente não via, né? A gente passou a ver da pandemia para cá os cultos, né? As lives, né? E jamais se imaginou que ia transmitir um culto online, né? E foi um crescimento em massa, né? Às vezes era uma outra igreja que conseguia fazer isso, uma conferência especial, mas não, começou ali o pastor com um violãozinho, sozinho no solo, aí foi liberando para um, para outro, aí quando chegou ao ponto de aceitar parte da congregação, aí essa parte da igreja abraçou a causa e começou a pregar uma palavra que chegou a pessoas que não tinham acesso. A essas pessoas que estavam dentro de casa, triste, amargurada, enfermos, e essa pregação digital chegou a essas pessoas nas madrugadas, durante os dias, né? Durante as manhãs, e transformou a vida desse povo, dando esperança em um Deus todo-poderoso. E de fato, o evangelho ele vai crescendo nessa maneira digital, de uma maneira positiva. Tem os lados negativos? Tem os lados negativos, as perseguição, os debates desnecessários,
Mas isso sempre vai acontecer no mundo. Não importa o tempo, sempre vai ter essas coisas para entristecer o Evangelho. Mas o Deus, dono do Evangelho, é maior. Ele, com certeza, ele é maior. E a igreja vai superar isso. E a igreja vai entender o propósito de estudos. E nós vamos continuar pregando, anunciando a palavra do Senhor ao necessitado e a pessoas que Deus quer falar. E ele vai falar no canal digital, na vibe do reino. Amém. Glória a Deus. Isso é o que nós esperamos, né? Com certeza. Com certeza. Vai alcançar muito coração aí. A nossa fé é essa, né? Que esse podcast seja realmente para alcançar a sua vida, que não seja somente um bate-papo, mas que seja realmente um momento que você tenha de interação com Deus, na vibração do reino, realmente, na vibe do reino. Vamos lá para a última parte, então, a parte do bate-volta. Agora vamos testar a habilidade do nosso pastor em respostas rápidas aqui. Vai funcionar da seguinte maneira: eu vou falar uma palavra, o pastor vai nos responder com uma resposta rápida, o Daniel depois vai falar uma palavra também, e o pastor vai responder, e assim a gente vai intercalando aqui e pegando o nosso pastor, né, para ele poder nos responder algumas coisas legais em relação a essas palavras. Amém? Amém. A primeira palavra é aquela do início, né, do princípio, não tem como ser outra. O que é Deus para o senhor, né? O que representa Deus? Deus é a nossa necessidade. Deus é tudo em nossas vidas. Ele é o que nós necessitamos. Ele é o Salvador, ele é o libertador, ele é o que dá cura, ele é o que dá transformação e ele é o que nos dá força. E ele é o nosso Pai, o nosso protetor. Esse é o Deus. Como manter uma vida em propósito, pastor? Como manter uma vida em propósito? Jamais desconectar desse Deus. Sempre estar conectado com Deus. Através da oração, através da meditação, através da leitura e através do respeito a esse Deus Todo-Poderoso. E seguir nessa linha, como viver uma vida de santidade? A santidade é o se aproximar do Senhor. É a nossa adoração, é a nossa entrega. E quando eu estou empenhado, é como arrumar um emprego, né? É como ter uma profissão. A gente empenha. Então, aqui do lado de grandes profissionais, que quando iniciou, se dedicou para aquilo, para ser um profissional hoje. E assim é a santidade. É eu me dedicar todo dia, todo tempo, todo momento ao Senhor. E essa santificação vai acontecendo natural. Eu vou adorando ao Senhor, me entregando ao Senhor e todos os dias procurando a santidade. Não vamos chegar à santidade perfeita e ser santo, mas todos os dias eu vou procurar ser santo. Falando um pouco sobre atualidade, sobre erros, pecado, sobre o que a juventude hoje, as pessoas hoje, têm mais se afundado, sabe, em relação a vícios, drogas, bebidas, tudo isso. Como me distanciar desse pecado? Somente com Deus. Nós nos distanciamos disso somente com Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, quando eu busco Ele, quando o Espírito Santo está juntamente comigo, quando eu me aproximo do Espírito Santo, Ele me leva a, de fato, a distanciar disso em todo tempo. Em todo tempo. No Senhor eu fico distante dessas coisas, porque o Espírito Santo me leva a me aproximar ainda mais e mais do Senhor. Temos o exemplo em Atos 2, onde estavam todos reunidos num propósito de adorar o Senhor. E o Espírito Santo foi lá e teve um encontro real, e esse encontro nós somos fruto dele até hoje. Até hoje o dia de Pentecostes está refletindo na minha vida e na vida de vocês. E isso, de fato, precisa se cumprir nas nossas vidas. E assim nós vamos nos distanciar do pecado e não do pecador. Porque eu não posso me distanciar do pecador. Eu tenho que estar do lado dele para mostrar o Deus que liberta. Aleluia, glória a Deus. Para a gente encerrar, então, essa parte, já que o senhor falou de se aproximar de Deus, nós sabemos que tem um caminho para que nós possamos nos aproximar a Ele. Esse caminho é Jesus. Com certeza. E Ele nos deixou aqui alguém para nos auxiliar nesse caminho, né?
Fala um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu não podia deixar de falar sobre o Espírito Santo, né? Não tem como. Fala um pouquinho sobre ele. O Espírito Santo, de fato, é o nosso consolador. É aquele que está do nosso lado, para que nós não venhamos a errar. E eu acredito que, como a gente falou aqui no podcast, de coisas erradas. Essas coisas erradas que acontecem na igreja não é da vontade do Espírito Santo. Então, quando nós andamos com o Espírito Santo, nós não erramos. Vamos andar com ele todo o tempo, que com ele nós jamais vamos errar. Ele sempre vai estar ao nosso lado, de fato, trazendo a nós a certeza do que é certo. E ele fala porque você, como qualquer um, sabe o que é certo e o que é errado, porque o Espírito Santo, ele fala conosco. Possamos dar ouvido para ele, que quando nós dermos ouvido para ele, vamos viver uma vida positiva, uma vida de santidade, uma vida cheia da presença de Deus, através do Espírito Santo, porque ele é o nosso consolador. E ele vai ficar conosco até o último dia. Amém. O nosso arrebatamento. Aquilo que a ciência, a cultura, né, fala, voz da experiência, né, a voz da consciência, melhor dizendo, nós conhecemos como voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. É a Às voz, vezes a gente acha que é a nossa mente mesmo está falando com a gente. é a voz do Espírito Santo. Né? É a voz do Espírito E sem ele, realmente, nós não podemos fazer nada. Foi ele quem Jesus rogou ao Pai para que enviasse para nos auxiliar realmente. E falar sobre essa pessoa, para mim, é algo muito, muito gratificante, porque é alguém que está conosco todos os dias e realmente nos conduzindo a esse caminho. Né? Vamos encerrar, então? Vamos encerrar, né? Infelizmente, Pois é. tem que acabar. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu queria que o senhor desse as suas considerações finais, falasse com talvez alguém que está nos assistindo que ainda não fez essa sua escolha, essa decisão tão importante na sua vida de aceitar Jesus como seu Salvador. Gostaria que o senhor desse agora uma palavra de conforto, de encorajamento para essas pessoas. Eu quero trazer uma palavra para você na vibe do reino. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho senão ser o Senhor Jesus. Se entregue a Ele, porque Ele vai te conduzir no caminho correto. E o caminho correto é os céus. E é interessante, Mateus e Daniel, aqui para compartilhar com vocês. Hoje eu estava em uma agência lotérica e falamos sobre céu e inferno. Todos ali ficaram assustados e todos falaram que não quer ir para o inferno ali na agência. Foi um comentário de morte e o cara falou assim, não, eu não quero ir para o inferno. Ou seja, o caminho é Cristo. E Cristo vai nos levar aos céus. Se pegue com Ele, aceite Ele como seu Salvador, porque de fato Ele vai salvar a sua vida. Amém? Amém. Essas foram as palavras do nosso pastor Danilo Pereira. Gente, e é de imensa gratidão nos nossos corações que a gente começa esse primeiro podcast. E cremos, né, Mateus, que esse vai ser o primeiro de muitos. Em nome de Jesus. Primeiro de muitos. E ainda mais, ele vai falar os corações de vocês. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. E para você que ainda não nos segue, como eu falei lá no início, para você que não nos segue nas redes sociais, no Instagram, temos também o TikTok para a gente lançar esses cortes maravilhosos que já tivemos aqui hoje. Nos segue lá na Vibe do Rei, tá bom? E vai ser bênção, né, Matheus? Com certeza. Você que está nos acompanhando aí no canal do YouTube, você chegou aí de alguma forma. Então, se você chegou aí de alguma forma, também compartilhe para que outras pessoas possam chegar, possam ter acesso a esse vídeo, esse conteúdo que nós falamos aqui hoje, que é muito importante. É realmente um conteúdo voltado na Vibe do Rei, para falar das coisas de Deus. Então, compartilha, curte, comenta, deixe seu comentário. Para nós também é muito importante saber o que você tem achado, o que você achou desse episódio, esse primeiro episódio. E nós contamos com você. Tá? Nós contamos com você. Até a próxima, eu tenho certeza que vai ser bênção. Nosso próximo convidado vai ser abençoado também. E nós esperamos por você até no próximo, na Vibe do Rei. Meu pastor, a paz do Senhor. E muito obrigado, tá? Deus te abençoe. E logo, logo, semana que vem tem mais um, tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus.